Então, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para o PET 7, tá certo? Semana 1. E o tema dessa semana será sobre Sêneca. Então, vamos lá. E aí, pessoal, antes de falar a respeito de Sêneca, só colocar aqui um pouco do estoicismo, a escola a qual Sêneca pertencia, nesse período helenístico, tá certo? Então, vamos lá. Os cínicos, eles tiveram grande importância para os filósofos estoicos, que surgiram em Atenas aproximadamente no ano 300 a.C. e teve como fundador Zenão, tá certo? E assim como Heráclito, os estoicos diziam que todos os homens compartilhavam um pedaço da razão universal, ou seja, do Logos. Para eles, cada indivíduo era como uma miniatura do mundo, ou um microcosmo, o reflexo do macrocosmo. Então, isso conduziu à teoria segundo a qual existe um direito universal. Esse direito é conhecido como direito natural, tá certo? Como é construído sobre a razão atemporal do homem e do universo, esse direito ele não se altera no tempo e no espaço. Então, nesse particular, os estoicos tomaram partido de Sócrates contra os sofistas. Então, o direito natural vale para todos os homens, incluindo os escravos. Então, as diversas legislações existentes nos estados eram, para os estoicos, derivações imperfeitas de um direito fundamentado na própria natureza. Então, dessa forma, os estoicos eliminaram a separação entre o indivíduo e o universo, e assim suprimindo também a oposição entre espírito e substância. Tá certo? Então só existe uma única natureza, diziam eles. Essa concepção é chamada de monismo, em oposição, por exemplo, ao pensamento de Platão contra o dualismo. Como produto do seu tempo, os estoicos eles eram marcadamente cosmopolitas, cidadãos do mundo. Eles eram mais abertos para a cultura da sociedade que os filósofos do barril, ou seja, os cínicos. Então, eles prezavam a importância da comunidade, interessavam-se pela política e vários deles eram estadistas ativos. É como, por exemplo, o imperador romano Marco Aurélio. Eles contribuíram para disseminar a cultura e a filosofia grega em Roma, particularmente através do orador, filósofo e político Cícero, criador do conceito de humanismo, no qual o indivíduo se situa no centro das coisas. Por outro lado, outro histórico, esse que nós iremos falar, o Sêneca, diria anos depois que o homem é sagrado para o homem. Esse permaneceu sendo para sempre, vou falar assim, o slogan do humanismo. Os estoicos também enfatizaram que todos os processos naturais, como a doença e a morte, seguem regras naturais, inquebráveis. Então os homens devem, portanto, aprender a conviver com o seu destino. Nada ocorre por acaso, diziam eles. Tudo acontece porque é necessário e, portanto, é inútil lamentar quando o destino bate a porta. Pelo mesmo raciocínio, as grandes alegrias da vida devem ser aceitas com serenidade. Aqui podemos ver um parentesco dos estoicos com os cínicos, que se referiu a todas as coisas externas com indiferença. Hoje em dia dizemos paciência estoica, quando alguém não se deixa abalar por seus sentimentos. Vamos continuando. Então, pessoal, Sêneca, ele foi um mestre na redação de textos filosóficos. Escreveu cartas sobre a brevidade da vida e sobre a tranquilidade da alma, sobre o ócio, o luto e a ira. Então, esses textos tornaram-se clássicos da filosofia da época do Império Romano e retratam de maneira bem clara a profundidade de alguns dos principais problemas que atormentavam os filósofos daquele período. Então, os tratados de Sêneca são, na realidade, pequenas obras que não representam propriamente diálogos. Elas podem ser consideradas, sobretudo, como ensaios a respeito de problemas morais e abordando variados temas. Entendeu? Os tratados morais são da vida retirada, da tranquilidade da alma e da felicidade. E eles configuram-se como exemplo das preocupações filosóficas de Sêneca. Então, um deles aqui, o da vida retirada, ele visa a justificar a vida dedicada aos estudos, então conciliando-a com as
os deveres da vida pública. Nesse caso, o homem que deve viver conforme a natureza, segundo Sêneca, ele pode dedicar-se à meditação, porque essa atitude pode ser útil a todos. Do seu ponto de vista, se for possível, o homem deve ser útil a muitos. Se não for, a pouco. Se não conseguir, que seja então aos mais próximos, ou então que seja a si mesmo. Então, somente assim, ele terá conseguido realizar uma obra que possa ser considerada de valor. Tá certo? E na tranquilidade da alma, por sua vez, ela reflete a dificuldade que é para o homem comum e também para o sábio manter a sua serenidade perante o espetáculo das injustiças e, como ele fala, da baixeza, né? Da qual é testemunho todos os dias. Então, no entanto, o sábio ele não pode desprezar os maus, porque em todos os tempos as condições morais são quase sempre as mesmas. Se o mal é uma necessidade da vida, a qual os galos aí participando, né? Vamos lá, a qual os homens não se podem subtrair. Então, não se deve odiá-los, e sim aprender a rejeitá-los. Esse é o conselho que Sêneca dá. Porque o sábio ele deve se conservar afastado dos desejos sem limites e insaciáveis. Então ele deve procurar armar-se, se armar, se proteger, como ele afirma, contra as desgraças. E procurar sempre se manter sereno, mesmo perante as injustiças que observar ao seu redor. Tá certo? Esse aí é que ele escreveu nesse tratado dele em relação à tranquilidade da alma. Agora, já em relação à felicidade, o que acontece? E da felicidade, eu sinto que ele nos convida a vencer as intempéries, vou falar assim, da sorte, deixando de lado os prazeres e não valorizando as riquezas. Por outro lado, eliminando aquilo que nos traz infelicidade. Ele afirma que a felicidade se constrói através da razão, da retidão, da harmonia com o universo. O, fil... o filósofo ele defende uma vida sem abusos para evitar as doenças do corpo e da mente. Então, essa é a concepção dele na questão da felicidade. Nesses três tratados filosóficos, Senna ensina a importância da reflexão interior e do afastamento das emoções carregadas de vícios, ambições e ânsia por poder e por bens materiais. Porque, segundo ele, apenas dessa maneira pode-se viver serenamente e de modo pleno a procura pelo aprimoramento espiritual. Isso que era uma das condições fundamentais que Sêneca sempre considerava, sempre levava, sempre defendia. Essa questão, porque a partir do aprimoramento espiritual, você poderia atingir a ataraxia, que era daquela paz de espírito, tá certo? Daquela comodidade. Então, no caso dele, para que isso ocorra, você deve haver uma dedicação, deve se dedicar ao espírito, ao pensamento, à harmonia com a natureza, porque a natureza, segundo Sêneca, é a fonte de toda a vida. Então, as três obras revelam que Sêneca foi, sobretudo, moralista. A filosofia para ele uma arte da ação humana, o remédio para os males da alma e um ensinamento que conduz os homens para o exercício da virtude. O centro da reflexão filosófica, sempre, segundo Sêneca, deve ser a ética. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima.